quase a gente não abre mais, né? O livro santo, sagrado, a gente acompanha o nosso data show. Livro de Jó, capítulo 42, apenas o versículo 2 desta feita. Jó 42, 2. Diz assim: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor, obrigado por esse momento da palavra, a hora da palavra. Ministra sobre nós, fale conosco, como nos falaste pela manhã na nossa escola dominical. Fala-nos uma vez mais agora à noite, através da ministração da palavra do Senhor. Que a sua palavra nos pegue, nos acerte, que a sua palavra nos molde, nos alinhe, nos desenhe, que a sua palavra vá fazendo o acabamento em cada um de nós, que a sua palavra nos alimente, nos fortaleça, nos limpe, nos lave, nos guie, nos conduza, nos oriente, nos esclareça, nos revele, que a tua palavra nos capacite, nos arme, em nome de Jesus, que a tua palavra vá e faça aquilo que lhe apraz, e que ela prospere para tudo aquilo pela qual ela foi destinada, em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo ministre sobre nós a palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém. E amém. Pode tomar seu assento. Agora para trás um pouquinho, igreja, por gentileza. Fala do que vocês gostam. Nem queriam, né? Eu queria descobrir quem inventou essa frase, que crente não bebe não, mas come muito, né? Isso aí eu não sei, eu acho que não. Que veio do mundo. Amados, toda atenção à palavra. Queria pedir que deixassem lá o bolo lá, só para o final. Em nome do Senhor, os obreiros, obreiras. Amém, amados? Eu não quero atenção para mim, nenhuma. Eu almejo, motivo, incentivo, toda atenção para a palavra de Deus. E toda atenção para a palavra é pouca, ainda é pouca. Né? Bom, eu gostaria de falar nesta noite, baseado nesse texto, principalmente a parte A dele. Bem sei que tudo podes, falar sobre o poder de Deus, falar sobre o Deus Todo-Poderoso, ou Deus que tudo pode, e pode todas as coisas. Eu queria falar nesta noite, dividir com vocês, repartir com vocês, compartilhar com vocês esta palavra sobre o Deus onipotente, o que tem todo o poder, e até no seu poder ele decidiu não poder algumas coisas que vamos falar, provavelmente no final, e explicar por quê. Algumas coisas que o Deus Todo-Poderoso não pode. Como pode isso? Parece uma contradição, mas não. Nós vamos entender. Amém, amados? Mas eu gostaria de falar que no que Deus tudo pode, Ele, em primeiro lugar, Ele pode salvar. Eita! Ele é poderoso bastante para salvar. O que há de mais importante na vida do homem, Deus pode fazer, é salvar. Natan, o texto está para basear isso, para explicar isso, para confirmar isso, em Hebreus 7:25. Mas para um mundo em constantes mudanças, para um homem em constantes mudanças, só o Cristo imutável, que diz em Hebreus, Natan, também 13:8, que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Amém? Para um mundo em constantes mudanças, só o Cristo imutável. Para este mundo perdido,
só o Salvador Jesus Cristo. Hebreus 7, Natan, verso 25 diz que por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles. Olha, Jó foi um intercessor, e Deus diz, nós lemos na leitura introdutória, capítulo 42 até o 10, que Deus pede que Jó ore, e ele ouviria a oração de Jó, aceitaria a intercessão de Jó pelos seus amigos. Grave isso aqui. Hoje nós temos dois grandes intercessores, um no céu, Jesus Cristo, e um na terra, o Espírito Santo. Se eu não me engano, Natan, em livro de Romanos, capítulo 8, se não me falha a memória, o versículo 26, é um verso que virou um hino. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. O mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Volta no texto de Hebreus 7,25, que diz que Jesus Cristo, Ele pode salvar. A primeira coisa que Deus pode fazer é salvar o mais vil pecador. Meu Deus do céu! Eu já falei aqui, né, um crítico do Evangelho, ao eu evangelizá-lo, falar de Jesus para ele, ele disse: pastor, a igreja é um lugar de cambada de ex. Lá tem ex-traficantes, tem ex-bandidos, tem ex-assassinos, tem ex-homicidas, tem ex-homossexuais, tem ex-ladrões, né? E ele foi falando, eu falei assim: rapaz, olha que bênção é a igreja então, né? Imagine se todos os ladrões se convertessem a Jesus e adentrassem numa igreja e servissem ao Senhor a partir de uma igreja. Olha, o mundo não teria ladrões. Você poderia andar com o carro aberto, com as portas abertas, dormir com o portão aberto, deixar seu veículo lá de fora, que ninguém roubaria. Você já parou para pensar nisso? Se todos os assassinos que você falou se convertessem e adentrassem na igreja, e fui falando com ele o que ele tinha dito, e ele não sabia mais o que me responder, ele não sabia mais o que me falar. Irmãos, Deus pode salvar o mais vil pecador. Amém, amados? Deus pode salvar o mais vil dos pecadores. Transformar um bandido em um trabalhador honesto. Transformar uma prostituta numa dona de casa, numa mulher, numa esposa fiel, numa dona de casa exemplar. Ele pode, só Ele pode tirar o homem das ruas, da miserabilidade, do submundo dos vícios, das drogas, libertá-lo e transformá-lo num cidadão honesto, num cristão verdadeiro. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aliás, deixa-me te dizer que não tem como você ser um cristão verdadeiro sem ser um cidadão honesto. Tem como? Quanto mais cristão, melhor cidadão. Aliás, deixa eu te dizer que não tem como você ser um bom cristão e não ser um bom marido. Isso é uma hipocrisia. Um bom cristão tem que ser um bom marido. Não tem como você ser uma boa cristã, irmã, sem ser uma boa esposa. Não bate, não encaixa, não combina. É um contraditório.
é uma falsidade, é uma mentira, é uma hipocrisia, é uma religiosidade, é uma capa, é uma fachada. Não tem como você ser um bom cristão e ser um bom pai. Não tem como você quer conhecer um cristão, conheça a sua família. Eita! Não tem como você ser uma boa cristã e não ser uma boa filha. E não ser uma boa mãe. Já me falaram isso há 29 anos atrás, eu pastoreando a Dia da Paciência. Ela é uma excelente obreira, pastor. E era mesmo. Orlando sabe quem é. Mas é uma péssima esposa. Eu ouvi isso do marido dela. E nem crente era. Chamei Tânia, chamei a irmã. Fiz um gabinete com ela. Falei assim: cuida um pouquinho menos da igreja, cuida mais da tua casa. Esqueça um pouquinho mais do seu pastor, que era eu, um jovem pastor. E pensa mais no seu marido, no seu esposo, no pai das suas filhas. Amém, amados? Fiz com ela, ou falei para ela, o que eu já falei para outros, tá, amados? Vem menos à igreja, que ela vinha os 5 cultos semanais. Vem menos. No máximo 4, vem 3, irmã. E fica mais em casa cuidando do seu esposo e da sua casa. Eu já falei para uma recentemente, quando o esposo dela saiu daqui, foi convidado para ir para uma igreja, para receber um carro. A igreja fechou, vocês conhecem a história aqui no trevo de Maria Paula. E eu disse para ela: irmã, quando o marido se foi, ela ficou, não quero sair daqui. Eu falei: irmã, acompanhe o seu marido, acompanhe o seu esposo. Eita, meu Deus do céu. Pastor, mas o senhor está me convidando para sair da sua igreja. Eu falei: jamais, eu estou convidando para a irmã acompanhar o seu esposo, andar ladeada com ele, porque a esposa precisa acompanhar o marido. E ela foi. O corpo foi, o coração continua aqui. Aliás, foi uma das ou a que mais ajudou na compra desta igreja. Eita, tá bom para vocês? E eu, como pastor, falei para uma irmã ficar menos na igreja, mais em casa. Eu falei para outra, agora mais recentemente, acompanhar o esposo dela. Pastor, mas você não está preocupado em perder? Ai, pastor Maria, tem que nos conhecer melhor, né? Eu estou preocupado em fazer a vontade de Deus. Essa é a minha preocupação maior, em cumprir a palavra, tentar cumprir o máximo possível, porque ninguém a cumpre a risca, mas fazer o máximo, andar dentro dela, da palavra do Senhor. Portanto, só Deus pode salvar o mais vil pecador, como transformou-me a mim. Aliás, essa irmã é uma que dizia assim, e ainda diz, né? Pastor, o senhor teve tudo para dar errado. Desde o seu nascimento errado. Fruto de um grande erro. Criação, adolescência, juventude, submundo. O senhor teve tudo para dar errado. E o senhor deu certo. Pastor, quase 30 anos. Casado há 35 anos. Pai de 2 filhos, 2 obreiros na obra do Senhor. Agora, hoje eu sonhei, essa madrugada eu sonhei com a minha netinha Maitê, que eu estava apresentando aqui nesse púlpito. Louvado seja Deus. O Senhor teve tudo para dar errado e deu certo. Sabe por quê? Porque Ele me salvou e me libertou. Me libertou e me santificou. Me santificou e me transformou. Me transformou e me curou. Me curou e me perdoou. Me perdoou e me avivou. Me avivou e me reavivou. Me reavivou e me abençoou. E me abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Bota aí, Natan. Efésios 1:3. Vai até o 5. Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele pode salvar. A maior necessidade do
do homem perdido, é a salvação de sua alma. Grave isso aqui. A primeira promessa que Deus fez, Gênesis 3,15, o pastor Marinho sempre fala isso. Porém, inimizade, depois da queda do homem e da mulher, porém, inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, símbolo do diabo, entre a tua descendência e o seu descendente, que é Jesus. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Da semente da mulher, grave isso aqui, nasceria um pastor, que pisaria na cabeça do diabo. Aí veio Abel. Abel veio depois da queda. Veio Caim e Abel. Aí, quem sabe Adão e Eva pensaram assim, é Abel, porque Caim não tinha nada a fazer, né? É Abel. Mas não foi Abel, Abel foi assassinado pelo próprio irmão. Aí as gerações passam e vem Abel, e vem Noé. E Deus achou graça em Noé, porque ele era justo e íntegro, mais do que todos os homens da terra. Noé, é verdade, preservou ele, a sua esposa, a sua família, seus filhos e nora. Mas o Salvador, o descendente, a semente da mulher, não era Noé. Eu vou resumir nas páginas veterotestamentárias, nas páginas do Antigo Testamento, veio Abraão. Deve ser esse o Salvador da terra, o Salvador do mundo. E não era Abraão. Abraão mentiu. Uma meia verdade, pastor. Uma meia verdade é pior do que uma mentira inteira. Aí veio Isaac, não era Isaac, veio Jacó. Não precisa falar muito, não era Jacó. Mas Deus é Deus de Abraão, Deus é Deus de Isaac e Deus é Deus de Jacó. Sabe por quê, amados? Porque ser Deus de Abraão parece fácil. Abraão era tão íntimo que foi até chamado de amigo de Deus 3 vezes. Amigo do Pai, amigo do Filho, amigo do Espírito Santo. Mas Deus diz também que ele é Deus de Jacó. Eita! Mas Deus muda, Deus transforma Jacó em Israel. Suplantador, enganador, em campeão com Deus em Israel. Aí veio Davi, e Davi deve ser esse, é o homem segundo o coração de Deus. Mandou matar, traiu e mandou matar. Não era Davi. Vieram, amados, os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Eita, vieram os profetas menores, Osés, Amós, Joel, Obadias, Miqueias, Ageu, Malaquias, e não era nenhum deles. Acabou o Antigo Testamento, Malaquias, mas aí Deus envia um precursor, voz do que clama no deserto, JB, o pregador esquisito, mas ele anuncia, virá um após mim. Eita! Eu gosto de João 1,29, quando João Batista vê seu primo, Jesus Cristo vendo, aí ele diz assim, é esse, o cumpridor da promessa, é esse o Salvador do mundo, é esse o da semente da mulher, é esse. No dia seguinte, João viu a Jesus, perdão, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não era Abel, é Jesus. Não era Noé, é Jesus. Não era Abraão, Isaac e Jacó, é Jesus. Não era Davi, é Jesus. Não era Isaías, é Jesus. Não era Ezequiel, é Jesus. Não era Jeremias, é Jesus. Jesus é o Salvador. Livro de Mateus 1, 21, Natan.
Diz assim: o seu nome será Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Eu vou dar um passeio com vocês pelas páginas douradas das Escrituras Sagradas. Livro de Mateus 9, 12, 13. Perdão. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médicos, os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Mateus 10, 32 e 33, Jesus fala: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia! Livro de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 3, 3 e 5, ele diz: na verdade, me julga aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Em 5 ele disse: na verdade, me julga quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 6,35 ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome. João 6,37 a 39 ele diz: aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, só esse aí, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. João 8, 58, olha que ele diz: antes que Abraão existisse, viu? Eu sou o Cristo pré-existente. Jesus de Nazaré nasceu há cerca de 2000 anos atrás. O Cristo é eterno, eternamente, amém. João 8 ainda, 12, ele diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. João 10, 9, ele fala assim: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. João 10, 10, ele diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham ouvido e vida em abundância. No 11 ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João 11, 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Atos 4, 12, Pedro diz: porque abaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, só Jesus Cristo salva. Livro de Atos, ainda capítulo 16, versículo 31, Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do Evangelho. É verdade, tem crente que não se envergonha do Evangelho, mas é uma vergonha para o Evangelho. Mas Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é a pregação de Deus para todo aquele que crê. João 10, 9 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou, serás salvo. 1 Timóteo no capítulo 2, versículo 5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Tito 2,11 diz que Deus manifestou a sua graça trazendo salvação a todos os homens. Louvado seja Deus. Livro de Apocalipse 3,10, Jesus fala assim: olha, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. A primeira coisa que Deus pode fazer, e a mais importante, é nos salvar. Só Ele pode salvar o homem perdido. Só Ele pode. Nós não podemos, mas Ele pode. Nós não conseguimos, mas Ele consegue. Nós não fazemos, mas Ele faz. Nós não temos, mas Ele tem. Nós não somos, mas Ele é. Nós somos pequeno, Ele é grande. Nós somos fraco, Ele é poderoso. Nós somos mortais, Ele é eterno. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Jesus Cristo morreu por nós, ressuscitou por nós, foi assunto por nós e voltará para nos buscar. Dizem que a pedra é forte, mas o ferro a quebra. Dizem que o ferro é forte, mas o fogo derrete.
Dizem que o fogo é forte, mas a água apaga. Dizem que a água é forte, mas o céu evapora. Dizem que o sol é forte, mas a nuvem o tampa, o cobre. Dizem que a nuvem é forte, mas o vento a leva. Dizem que o vento é forte, mas a montanha o detém. Dizem que a montanha é forte, mas o homem explode. Dizem que o homem é forte, mas a morte o ceifa. Dizem que a morte é forte, mas Jesus a venceu. Mas Jesus a venceu. Mas Jesus a venceu. Ele pode todas as coisas. Segundo lugar, eu já sei que o tempo não vai dar. Segundo lugar, só para pontuar, seria Deus pode libertar. Deus pode libertar. Bota aí, Antônio, Neemias 1:10. Deus pode libertar. Esses ainda são teus servos e o teu povo, que libertaste com o teu grande poder e com mão poderosa. Só Ele pode quebrar os grilhões, as cadeias eternas que prendem o homem nos seus vícios e nas suas manias e hábitos malditos. Só Ele pode quebrar os grilhões do diabo que prendem os homens. E quanto deles, aliás, eu tiro por mim, que dizia: hoje eu não vou beber, hoje eu não vou fumar, hoje eu não vou cheirar, hoje eu não vou fazer, hoje eu não vou acontecer. E eu fazia tudo aquilo porque eu era um escravo do diabo, porque eu era um preso, a pior prisão, um preso ao céu aberto. Porque tem muitos prisioneiros ou muitos presidiários que estão libertos, que estão soltos, espiritualmente falando, que foram salvos e libertos pelo Senhor. Mas quantos estão na pior prisão, que é a prisão a céu aberto, presos ao álcool, ao tabaco, presos à maconha, à cocaína, à prostituição, aos vícios, aos jogos, aos remédios e etc. e tal. Só Jesus pode libertar. Só Jesus pode quebrar essas cadeias invisíveis, essas cadeias espirituais. Só Jesus pode. Só Jesus pode. Só Jesus pode. Ah, pastor, mas eu não sou, conforme eu já ouvi, sou preso a nada, não. Eu bebo a hora que eu quiser, bebo todo dia e o dia todo. Eu fumo a hora que eu quiser, fumo todo dia e o dia todo. Tira o maço de cigarro do bolso dele para você ver. Vê quanto tempo ele fica sem. Eu bebo socialmente, a hora que eu quiser eu paro, não consegue parar nunca. Conheço pessoas que já perderam a esposa, perderam os filhos, perderam a família, perderam o casamento, perderam o emprego, perderam a moral, perderam a reputação, perderam o caráter, perderam tudo, perderam dinheiro, perderam saúde, perderam tudo e não conseguem parar. Presos, encarcerados do diabo, mas só Jesus pode soltar-se, pode libertar-se. Só Jesus pode quebrar essas cadeias eternas. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, eu posso tudo. Vocês crentes que não podem beber, não podem fumar, não podem ser lá. Nós podemos todas as coisas, mas nós não queremos, é diferente, porque o Senhor mudou a nossa vontade. O Senhor nos libertou e agora nós somos livres para servi-lo. Livres para servi-lo. O crente pode fumar. O fumante que não pode parar de fumar. O crente pode beber, no sentido de poder, de possibilidade dele.
O alcoólatra que não consegue parar, que não pode parar de beber. Amém, amados? Nós somos livres para servir a Deus. Terceiro lugar, o Deus que tudo pode perdoar. Até botar em Mateus, capítulo 9, versículo 6. Ele pode perdoar. Meu Deus do céu. Eu sei que esse vídeo, essa mensagem, vai para muitos lugares, muitas pessoas vão ouvir. Tem pessoas aqui que estão grave isso, que não perdoaram a elas mesmas. Deus pode te perdoar. E se Deus te perdoa, você precisa se perdoar. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu lembro da mulher, pega no ato do adultério. Se ela foi pega no ato do adultério, tinha que pegar o homem também com ela. Sociedade machista. E Jesus estava no templo ensinando, sentado, como o costume dos mestres, Rabi, Raboni, e chegam com ela os santos atiradores de pedras, e diz assim: Jesus, essa mulher foi pega no próprio ato adultério, a lei de Moisés diz que tais tem que ser apedrejada. Aí o homem não levaram o homem, de repente estava lá com uma pedra na mão também. Aí Jesus fala assim, ele começa a escrever, eu estou resumindo a história. É João 11, João 8, de 1 a 11. João 8, de 1 a 11. Para resumir, Jesus fala assim: olha, aquele que tiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Cada um com degulho na mão que não tinha mais tamanho. Cada um com o seu pedregulho, com o seu julgamento, com a sua condenação, com a sua crítica quanto mais, com o seu achismo, com o seu machismo, com o seu narcisismo, com o seu egoísmo. E dá uma outra mensagem. O nome das pedras foram saindo um a um, dos mais velhos até os mais novos, ficando só Jesus e a mulher no meio. Aí Jesus, que continuava a escrever. Ai, meu Deus, eu vou conjecturar aqui, porque já falaram tanta coisa do que Jesus estava escrevendo. Quem sabe ele estava escrevendo a nossa história. Quem sabe ele estava escrevendo a minha história. Bom, aí Jesus levanta a cabeça do novo, olha para a mulher, onde estão os seus acusadores? Senhor, eles se foram. Onde estão os seus acusadores? Seus condenadores, onde estão eles se foram? Aí Jesus fala assim: mulher, nem eu tampouco te condeno. Só uma pessoa poderia condená-la. Quem na hora ali, naquele momento? Quem? Mas depois que ele mesmo diz, eu, só ela mesma poderia não se perdoar, não se auto-perdoar. Aí Jesus fala assim: olha, porém vai e não peques mais. Amém. Mas o texto aqui diz que ele pode perdoar. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, tome a tua cama e vai para a tua casa. Ele pode perdoar. Ele pode perdoar. Dizem que é lógico, com exceção de um pecado que a Nayara hoje tem para entender, está em Mateus 12, o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito, o pecado imperdoável, o pecado que não tem perdão, é aquele pecado, ou o pecado não perdoado, é aquele pecado para o qual não se pede perdão. Amém, pastor? É um pecado pelo qual o pecador não se arrepende, não confessa, não deixa e não muda. Aí não tem jeito. Mas pode vir o maior pecador do mundo, o pior deles, que o mundo todo condenaria, mas Jesus pode perdoá-lo.
e purificá-lo de todo pecado. Pastor, poderia ser um serial killer, um infanticida, um feminicida, pode ser um pedófilo. Você pode não entender, mas o perdão de Deus é para todos. Atinge a todos que se arrependem genuinamente e pedem a Ele perdão, recebe dele perdão total, completo. Poderia dar 1 João 1,7 e também no 9. E Ele nos purifica de todo pecado. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E Ele perdoa-nos de tal forma, de tal maneira, que nos deixa sem pecado pessoal e particular mais nenhum, como o Samuelzinho ali no colo da mãe dele, Tatiana. Grave isso. Ele pode. Você pode não entender, você pode até não aceitar, mas Ele pode perdoar o pior dos pecadores. E se chega a Ele, arrependido. É tanto pecado que não tem perdão, é o pecado pelo qual o pecador não busca o perdão de Deus. Quarto lugar, Ele pode curar, Ele pode curar. Não vou me deter muito nesse tema, até porque foi a temática de hoje na IBD, na Escola Dominical, as promessas de Deus de cura divina. Agora aí, no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 28, até o 30. Porque dizia a mulher do fruto de sangue: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo, está curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder. Para que ele especificamente, irmãos? Para curar. Virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Ele pode curar. Polêmica à parte, né? As pimentas que colocamos hoje na comida gostosa, deliciosa, mas para quem gosta de pimenta como eu e Tânia, compramos de novo a Carolina Rap, né? A pimenta mais forte do mundo, a mexicana. Hoje eu botei umas Carolinas Rap aqui na comida. É muito bom, né? Lembra disso? As perguntas polêmicas. Alguém tem fé para orar a oração da fé, ou até tem os dons de curar, a oração da fé, Tiago 5,15, dons de curar, 1 Coríntios 12, né? 9 e 10 ali. Ou, como nós lemos, os sinais que seguirão os que creem, Marcos 16, 17 e 18. Mas a pessoa que está doente não tem fé para ser curada. Deus cura ou não cura? Aí o evangelista Orlando muito bem lembrou aqui, né? O centurião que pede pelo seu servo, o seu criado, e diz: Jesus, Senhor, como quem diz, não precisa ir na minha casa, eu não sou digno de que entre debaixo do meu teto, mas manda apenas uma palavra, e meu servo será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, digo a esse soldado vai, ele vai, digo a aquele vem, ele vem, digo a aquele outro faz isso, ele faz. E admirou-se Jesus daquela fé, e diz que nem mesmo Israel achou fé como essa, como aquela. Aí alguns aqui disseram: não, pela fé do centurião, o servo dele, que a gente nem sabe se tinha fé para curar. E outros episódios.
Mas lembramos também que Jesus foi em Nazaré. E não era a sua cidade natal, sua cidade natal é Belém, mas a cidade onde ele fora criado. Onde ele passou boa parte da sua vida, infância, adolescência e juventude. E disseram, não é esse Jesus que foi criado aqui entre nós? Jesus, filho de Maria, e não vive entre nós ainda seus irmãos Tiago, José, Simão e todas as suas irmãs? E diz no texto que não pôde Jesus fazer ali nenhum milagre. Aí bota assim entre aspas, com exceção de alguns, por causa da incredulidade deles. Eu sei que Deus tem compromisso com a fé. Eu sei que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Eu creio muito nisso. Mas como o pastor Marinho disse aqui nesta manhã, Deus é soberano para fazer o que quer. Ele diz em Isaías, operando eu, quem impedirá? Deus pode todas as coisas. Deus pode curar o incurável. Deus pode curar. E para mim, tá? Para mim, Deus curar um câncer é como curar um resfriado. Para mim, Deus curar uma AIDS é como curar uma gripe. Para mim, não tem diferença para Deus. Ele pode. Mas, pastor, por que alguns ele não cura? Deus sabe de tudo e a gente não sabe de nada. Aliás, bota aí, eu estou falando no 29, 29. Eu amo esse texto. Diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as coisas reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Amém? Fico com a palavra de um pastor. Aliás, Deus poderia curar a irmã Graça, restaurar a saúde dela, livrá-la, limpá-la totalmente daquele câncer que tomara quase toda parte, todo o seu corpo. Podia, Deus pode. Às vezes Deus nos permite até certas doenças para nos tratar. Quem sabe Deus usa algumas doenças, ou permite, ou até usa como remédio. Mas eu fui com a palavra do pastor, que foi pastor, que fora pastor, da Bíblia de Trindade. O câncer em estado terminal. Toda a igreja orando por ele. Várias igrejas orando por ele. Brasil todo, muitos lugares orando por ele. E ele, um certo domingo, chegou na igreja magrinho, carequinha. Depois de muito rádio, muito químio, falou assim, irmãos, tem uma palavra para dar à igreja. Muitos irmãos do Brasil todo até fora dele orando por mim. Se Deus me curar desse câncer em estado terminal, vocês vão ver a glória de Deus. Mas se Deus não me curar, se Deus me levar, eu vou ver a glória de Deus. Deus preferiu levá-lo, como preferiu levar a irmã Graça. E vou dizer mais, ela está incomparavelmente, Paulo fala, porque é incomparável, incomparavelmente melhor no céu agora, nos braços do Pai, onde ela está, do que se ela estivesse aqui curada, cheia de saúde. Eita! Mas eu vou morrer, ainda que doente, espero que não, dizendo que Deus pode curar, Deus pode curar, Deus pode curar, Deus pode curar. Já me curou de doenças incuráveis. Eu tenho testemunho pessoal, irmão. Eu prefiro ficar mais com os outros para não ser tão pessoal. Eu, Diaconisa Tânia, Nayara Pequena, Evangelista Orlando e alguns outros irmãos, lembro, Turco Elias e Nailson, fazíamos um trabalho na casa de Daniel, lá no Muriqui pequeno. Daniel Acamara, na capa do básico,
renal crônico. Os 2 rins esturricados, ele dialisava 3 vezes por semana. Procura saber o que é uma diálise. Todo o seu sangue sai, é filtrado, volta. Os pacientes saem mortos lá a cada diálise. Daniel era um renal crônico. Várias outras doenças advindas desta, tá? Uma então, que é uma das piores para o homem, especificamente. Para quem quer entender, para quem já entendeu, ou vai entender. E Daniel novo. Fizemos uma campanha de 7 semanas, culto no lar, com predominância em oração, posição de mãos, unção com óleo, toda semana por Daniel. E sabe o que Deus fez? Deus deu 2 rins novinhos em folha para o irmão Daniel. Foi curado. A medicina depois comprovou. Ele nunca mais dialisou. Deus pode curar. Deus pode curar. Deus pode curar. E busquemos do Senhor sempre a cura de Deus. Mas eu comecei dizendo que o que Deus pode fazer em primeiro lugar é salvar, porque é mais importante salvar do que curar. Amém? Aliás, para aquele paralítico, Natan, de Mateus 9, ele primeiro perdoou os pecados, para que saibasse que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Depois disso, o paralítico, levanta-te e anda. Mais importante do que a saúde também é o perdão. Eita! Mais importante que a cura também é a libertação. Por isso que eu coloquei nessa ordem. Amém? Estamos caminhando para o final. Vamos para fechar então de tantas as coisas que ele pode fazer. Natan, ele pode fazer tudo. Efésios 3, 20. E a gente termina. Ó, com respeito às religiões. Com respeito às religiões. Eu passei por outras. Vocês sabem, a minha mãe foi muito pequena. Eu fui criado na igreja católica. Vocês sabem um pouco da minha história, né? Eu passei por algumas delas. Orlando também. Né? Pode ainda, Salmo 115, depois você volta para esse texto. Do 1 a 8. Do 1 a 8. Porque a grandiosíssima maioria das religiões, pastor, a maioria das religiões tem uma imagem, mais do que um nome, tem uma imagem, tem um santo, tem alguém lá para adorar. Né? Aí o Salmo 115 assim, olha, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome, dai glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Viu? Porque os deuses das nações eram vistos, eram de madeira, de gesso, de barro, de pedra, de cobre, de prata, de ouro. Ó, no céu está o nosso Deus e tudo fez e faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras de mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, nem som nenhum sai da sua boca. Olha, torna-se semelhante a eles, os que os fazem, e quantos o adoram, ou neles confiam. Sabe qual a diferença, a grande diferença? Que a gente não carrega o nosso Deus, não, mano. É o nosso Deus que nos carrega. O Deus deles tem olhos e não vê, tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouve, tem mãos e não apalpa, tem pés e não anda. O nosso Deus não. O nosso Deus tem olhos e vê o nosso sofrimento. O nosso Deus tem ouvidos e escuta e atende as nossas orações. O nosso Deus tem boca
e fala em nossos corações. O nosso Deus tem mãos e opera milagres. O nosso Deus tem pés e passeia no meio da igreja e caminha juntamente com o seu povo e nos carrega no colo. As pegadas na areia é dele, nós no colo dele estamos, nós estamos no colo dele. O nosso Deus nos carrega. Bora para a Efésios agora, por gentileza, 3:20. Para fechar, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. Deus pode todas as coisas. Pastor, o senhor disse que Deus pode todas as coisas, mas no seu poder ele se permitiu algumas coisas não poder. Sim. Mas a gente fechar como prometido. Primeiro texto, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Olha o que Deus não pode. Não, 2 Timóteo, perdão, meu filho, eu falei primeiro, né? É 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode. Ele não pode negar-se a si mesmo. Não tem como. Ele não pode deixar de ser Deus. Ele é eternamente Deus. Ele não pode negar a si mesmo. Segundo lugar, ele não pode. Ele não pode mentir, Tito 1:2. Ele não pode mentir. Você pode. O diabo é o pai da mentira. Lula é o avô. Mas Deus não mente. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Deus não pode mentir. O que ele te prometeu, ele vai cumprir. O que ele falou, ele vai fazer. Porque Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Deixa eu dizer uma coisa: Deus odeia, abomina a mentira. Mas bota aí na Tiago 1:13. Deus também não pode ser tentado por ninguém. Ninguém, ao ser tentado, diga: eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode. Ele não pode, de forma alguma, ser tentado por ninguém. Vamos fechar, Natan. Salmo 5:4. E a gente fecha. Diz assim: pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, contigo não subsiste o mal. Grave isso aqui. Deus, ele não pode fazer o mal. Alguns querem atribuir o mal a Deus. O mal é consequência do pecado da humanidade. Desde Adão. Desde aqui. Deus não planejou o mal. Deus não é a origem do mal. Deus não pode o mal. Mas tirando, sem falar que Deus não pode deixar de salvar um pecador arrependido. Deus não pode não perdoar aquele que lhe pede sinceramente perdão. Deus não pode mandar para o inferno um santo que aceita genuinamente Jesus Cristo. Como Deus não pode mandar para o céu um pecador quanto mais que morre em seus delitos e pecados. E como alguns dizendo: eu quero ir para o inferno, como um pagodeiro aí disse recentemente. Dentre tantas coisas nós sabemos, mas eu quero destacar que o Deus Todo-Poderoso, Deus que pode todas as coisas, Ele pode salvar, Ele é o terreno, Ele pode libertar, Ele pode perdoar, Ele pode curar, Ele pode fazer tudo, infinitamente mais do que pedimos ou até pensamos.
Eu não sei o impossível que você está vivendo, mas deixa eu te dizer, Deus pode mudar essa situação. Deus pode transformar esse caso. Deus pode fazer uma reviravolta nessa história. Deus pode fazer essa história terminar com um final feliz. Deus pode, porque Ele pode todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor essa hora? Nessa palavra, louvado e glorificado seja o nome do Senhor.